Olá, amigos. Estamos aí para mais uma reflexão sobre o meu artigo desta quarta, dia 26 de novembro de 2020, publicado na Folha da Manhã. Vamos ao texto, então. Dialética e possessão. Revisitação de um artigo já anteriormente escrito. Fala sobre a história de um bonequinho bem conhecido de todos nós, chamado Pinóquio. É a história de um bonequinho bem conhecido de todos nós, o conto de Pinóquio, e no que guarda relação conosco, seres humanos. O título é Dialética e Possessão. Vamos a ele, então. Com uma mentira, geralmente se vai muito longe, mas sem esperança de voltar. Provérbio judeu. A universal história de Pinóquio, bem que poderia ser reeditada no Brasil atual. Personagem da ficção que desejava sair da condição de boneco de pau para tornar-se humano, fora orientado a ter bom comportamento e falar sempre a verdade para ter o seu sonho realizado. A fim de auxiliá-lo nesta trajetória, era acompanhado por um grilo falante, uma espécie de alter ego, uma consciência externa. Porém, ao longo de sua jornada, o boneco falante sempre se metia em confusões. Tinha uma tendência inata aos descaminhos, ainda que advertido pelo grilo consciência das consequências ruins das suas más escolhas, que acabaram levando-o ao extremo de ser preso em um circo, onde era a principal atração, o boneco de pau que falava. A vida imitando a arte, sua própria criação, num diálogo magistral entre ambos, dialética pura. Ao se colocar em apuros, decorrentes de seu procedimento, e indagado por que tal ocorrera, tinha a mentira como padrão de resposta. Mentia sempre, nunca assumia a responsabilidade pelos seus atos. A culpa era sempre de terceiros, e como consequência seu nariz crescia a cada mentira contada. Ficava estampada na cara, de pau, e evidente a todos a inverdade por ele propalada. Ao final, porém, após uma caminhada cheia de percalços, alcança a redenção ao render-se à verdade e adotá-la como prática em sua vida. Saíra finalmente da condição de infra-humano, tornara-se humano, consciente de si mesmo, dos outros e das circunstâncias que o cercavam. Final feliz. Mas nem sempre é assim, pois uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Frase atribuída a Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler. A máquina de propaganda nazista usou e abusou deste dogma, levando a população alemã e boa parte da Europa a adotar a ideologia hitlerista cegamente. O resultado, como sabemos ou deveríamos estar informados, foi a tragédia da Segunda Guerra Mundial, com todos os seus horrores. Se, àquela época, os limitados meios de comunicação já alcançavam tão grande impacto na formação da opinião pública, muito mais hoje, de forma exponencial, em que temos TV, rádios, jornais, revistas, internet, mídias sociais e ainda outras formas de comunicação e doutrinação, como, por exemplo, escolas e igrejas. A reiteração da mentira, e aí podemos considerar o atual império e inferno das fake news, leva, segundo Goebbels, a torná-la verdade, construindo-se a partir daí uma nova realidade calcada no engodo daquilo que se deseja. E concomitantemente, as estruturas da sociedade podem e devem ser alteradas para sustentar e otimizar esta nova ordem conquistada. Quando se chega a isso, anulam-se as consciências individuais, as quais se perdem no todo coletivo de um Deus, possessas ou por um monstro chamado Estado, ou pelas verdades ditadas à exaustão pelas mídias sociais, com seus interesses escusos, que passam a pensar e decidir por todos. Em nível pessoal e individual, também se verifica esta espécie de possessão coletiva, mais para uma autopossessão, em que a pessoa, ou pela prática constante de inverdades, ou pela aceitação, sem qualquer filtro, de tudo que pensa, lê, vê e ouve, perde o referencial da realidade, passando a crer de forma irrefletida, automática, naquilo que, por imitação e repetição, propagandeia como se ideia própria fora. Todavia, para este, enquanto perdido em si, de si mesmo e do outro, não há retorno, e o final não pode ser agradável, como no conto de Pinóquio. Dentre tantas, uma forma de se testar o acerto e a validade de determinada ideia é a argumentação pelo absurdo. Segundo Goldin,
filósofo do direito, se uma dada regra, juízo ou decisão levar a consequências inaceitáveis, então a regra, juízo ou decisão deve ser rejeitada. Necessitamos diuturnamente, como indivíduos e como sociedade, fazer um exercício de autoavaliação e de autocrítica para conferirmos para onde nossas ideias, ideais e ideologias estão nos levando. Faça o teste você mesmo e veja os resultados. Precisamos urgentemente resgatar nossa humanidade, autonomia pensante e decisória e sairmos da mera condição de bonecos de pau. Saúde e paz a todos.